O que a gente precisa fazer para que, de fato, a escola seja inovadora, né? E comecei a olhar para isso com muito carinho, entendendo como é que eu pegava tudo isso que eu tinha aprendido e traduzia para a escola. Nada melhor do que você pegar aí uma disciplina da escola, como ciências aí, né? E começar a fazer esse tipo de tradução. Na época, eu trouxe muitos rabiscos, e esses rabiscos deram origem a esse desenho. Então, quando a gente pensa em inovação, quero convidar vocês para pensar em inovação como um processo. Então, inovação não é tecnologia é ferramenta. Hoje eu até entendo isso melhor, tá, gente? Porque hoje eu fui para o lugar de estudar cultura organizacional para poder implementar processos de mudança. E aí, nossa, é um outro universo bem interessante, né? Trabalhar com cultura. Então, a gente olhando para isso, a gente pensar, então o convite vamos pensar a inovação como um processo. Então, existe uma biosfera, que é dessa inovação como processo, que é sustentada por 3 biomas aí. Um bioma é metodologia. Essa complexidade desse universo de inovação, ele tem metodologias que são muito características desse universo. Um outro bioma é a comunicação. A comunicação ela tem uma relevância gigantesca em processos de inovação. E a gente olha aí hoje que o grande nó que a gente tem, ele está muito em como a gente se comunica. Eu estava fazendo uma mentoria hoje de manhã, e aí a dona da escola falou assim, Andresa, veio um grupo de mães, marcou 3 mães para virem aqui conversar comigo, apareceram 12. E muito do que elas falaram, aí da mentoria a gente foi tentando entender qual é o problema, porque o fato não é o problema, o fato é uma coisa, o problema é outro. E o problema estava em comunicação. Então, hoje, comunicação é um grande nó, né? E muito na comunicação da professora com a família. A professora não consegue traduzir a mudança das práticas dela de sala de aula. E existe aí uma característica, algumas características que eu vou mostrar para vocês desse bioma comunicação. E o outro que é o top aí, que é o desenvolvimento humano, né? Que o entendimento é de que inovação é gente, é mudança de modelo mental. A gente só muda se a gente passa a pensar de uma maneira diferente do que a gente pensava antes. Eu vou mostrar para vocês o que tem em cada um desses pontos aí. Pode passar, Bruno. Nessa biosfera, como é que ela funciona? Essa palavrinha aqui que a gente tem ouvido muito, né, o tal do propósito. Essa molecada hoje trabalha pelo propósito. Se você não tem um propósito, o seu propósito não está alinhado com o propósito da empresa. O que quer dizer isso, né? Então, isso é muito desse contexto, desse ecossistema inovador. Então, eu tenho o meu propósito pessoal, eu tenho o propósito da organização, e eu preciso entender o propósito dessa organização e saber se ele dialoga com o meu propósito para que eu possa me engajar. Eu só me engajo com algo que eu saiba o que é, né? Aí a gente tem aí essa questão do modelo mental, e é um modelo mental de diversidade, de novas ideias. É um modelo mental onde faz parte o risco, o erro. E aí eu comecei a ler isso, assim, o que eu fiz, gente? Eu peguei tudo isso que eu estudei, montei lá, eu gosto muito de papéis, eu vou rabiscando, e aí eu comecei a chamar pessoas para me apoiarem a organizar isso melhor, aquela primeira ideia que estava na cabeça. A Alciele aí foi uma das pessoas que participou disso lá em 2017, né, Alcia? Que a gente fez aí esse primeiro desenho. E a gente olhava para aquilo e falava assim, cara, tem algumas coisas aqui que são muito desafiadoras para esse contexto de escola, né? Imagina o erro, a sua escola culturalmente, hoje que eu estudo muito cultura, eu consigo perceber isso com mais clareza, ela é o lugar do não erro, né? Ela é o lugar das respostas, ela é o lugar onde a gente lá, eu vou fazer 50 anos esse ano, a gente tinha ali o acerto, a certeza, o conhecimento dentro do ambiente escolar. A gente não tinha esse acesso a conhecimento que a gente tem hoje. Isso, para mim, fez muito sentido, né? Como é que eu falo para um professor que tudo bem errar? Tudo bem não saber o que o menino pergunta? Isso é muito forte, né? Tem uma liderança para a inovação, tem um modelo que sai da gestão e vai para um modelo de liderança. O que acontece nessa biosfera tem relevância. As pessoas que trabalham com inovação, elas querem mudar o mundo. Elas não saem para trabalhar de manhã.
elas saem para mudar o mundo. Existe um business, essa parte aí, gente, assim, eu vou contar para vocês, ainda é a parte que eu não consegui olhar, tá? Desse desenho todo aí. Existe um modelo de negócio para a escola que não é esse modelo de negócio que a gente usa. Eu tenho algumas pistas, já estou rodando algumas coisas nas escolas aí que eu faço team coach, mentoria, mas esse modelo de negócio de hora-aula, de não sei o que, não é isso, não é isso. A gente vai precisar entender como é que a gente traz esse novo olhar para negócio, né? Eu sou meio dupla, né, gente? Porque assim, eu sou economista e sou pedagoga. Então, eu vou transitando ali entre os dois universos, né? Então, para mim, faz muito sentido, por isso que para mim faz muito sentido planejamento estratégico, meta smart, tudo isso é muito coerente para mim, sendo pedagoga, né? Porque eu venho aí do universo de mercado financeiro e tal. E a gente precisa criar um novo modelo de negócio, diferente desse que a gente tem hoje, porque ele está afadado ao fracasso, assim, tipo, ele não vai mais rolar, assim, daqui a pouco a gente não consegue mais pagar a escola. Quem é dono de escola entende bem o que eu estou falando nesse momento, né? E aí a gente tem uma cultura organizacional dentro dessa biosfera que ela tem visão sistêmica, ela tem muitos processos, mas são processos voltados para pessoas, não é o processo para processo. É um ecossistema que resolve desafios reais e a tecnologia, óbvio, que é algo presente aí nessa biosfera. A partir disso, a gente tem um bioma que é a metodologia. E aí, essa metodologia de inovação, ela é uma metodologia da problematização das perguntas. Então, ela não é uma metodologia das respostas. Assim, as respostas, elas não são tão importantes. O mais importante é a gente conseguir fazer boas perguntas. Feedback é uma coisa sensacional, assim, a gente não pense que é aquele feedback, que você tem que sentar a cada 6 meses com um funcionário para dar feedback. Não é disso. Não é disso que eu estou falando de uma metodologia de feedback aí, que é um feedback ali no dia a dia, no que a gente vai fazendo, é um feedback horas de gestor, horas de coach, horas de educador, e eu preciso dar feedback porque eu preciso alinhar. Então, isso é metodológico em inovação. A análise de dados, que a minha paixão hoje está aí nessa brincadeira aí de números e educação, e como é que eu meço a aprendizagem, tem sido muito legal. Então, medir número de alunos, NPS, fidelização, beleza, já entendi. Agora eu estou num processo de entender, medir aprendizagem. Leitura de tendências, esse ecossistema inovador aí, ele tem uma coisa de olhar para o mundo, né? Entender, para onde o mundo está indo. Processos de cocriação, não adianta você entregar pronto e falar para o cara, toma isso aqui. Você precisa criar junto. Times menores para que isso tudo possa acontecer. Esses processos que atendam as pessoas, quando você vai para essa metodologia de inovação, eles são processos muito estruturados, muito estruturados. Aparece aí a diversidade ela é algo que aparece 2 vezes nesse desenho, porque ela é muito importante, tanto a diversidade de modelo mental, quanto a diversidade de pessoas, a diversidade de propostas. E tem algumas ferramentas aí que eu não sei como vocês estão familiarizados com elas, que é o Canvas, que é uma ferramenta de planejamento, o MVP. Em contextos de inovação, a gente nunca tem um produto pronto, a gente roda um MVP e vai atualizando esse MVP a partir da experiência do usuário. Foi algo que eu estudei muito também, a tal do Customer Experience, do CX, qual é a experiência do meu usuário aqui. A Disney fala muito disso, né? A experiência Disney lá, né? E aí depois eu atualizo, são os nossos aplicativos. A gente baixa o aplicativo e depois vai atualizando. Isso é muito dentro do contexto de inovação. Facilitação, que é a forma como a gente faz reunião, como a gente trabalha na sala de aula. Facilitação não é só para professor. Hoje eu sou muito mais facilitadora das reuniões. Hoje eu sou diretora de uma escola, que é a Integra, em Juiz de Fora. E as reuniões eu sou muito mais facilitadora do que diretora da escola. E design thinking. Nesse bioma da comunicação, a gente... Foram 10 minutos. Faltam quantos, Bruno? Me conta. Estou controlando meu tempo aqui. Vamos para o bioma da comunicação. Nesse bioma da comunicação, a comunicação ela tem que ser clara, transparente, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser um diálogo que conecte pessoas. Não adianta ser aquela formação. Eu falei, você não escutou? Eu mandei um e-mail, o pai não leu.
Ah, eu coloquei isso no aplicativo da escola, pai, você não leu porque você não presta atenção, você é um pai ausente, você não presta atenção no que acontece com seu filho. Essa comunicação, ela não funciona, tá? Em contexto de inovação, a comunicação, ela precisa gerar conexão, né, Marília? Quantas vezes a gente fala disso, né? Olha lá, a cabecinha. É isso, vamos comunicar. Você quer comunicar, é diálogo que você quer, o que você quer, como que você está falando com essa família, como que você está falando com seu professor. E a gente, né, Nara, Josi, que estão aí, trabalhamos muito lá na IAC com essa temática aí de comunicar, né? Então, está muito mais voltado, pensa uma banda de jazz. Eu amo jazz e amo orquestra, tá, gente? Eu amo as duas coisas. Mas são comunicações totalmente distintas. Essa comunicação aí, ela tem muito mais a ver com o jazz, aquela cadência, aquela conexão, aquela leveza com seriedade do que uma orquestra, porque o que eu falo, né, não é o que o outro escuta. Todo mundo deve passar por isso aí na vida. Mas eu não falei isso, mas foi o que o outro escutou, né? Então, como é que a gente cria um ambiente comunicador? E a gente vai falar um pouco aí de desenvolvimento humano, voltando com o erro, né, gente? Quando eu falo ali o erro no processo, como é que a gente cria modelos mentais onde as pessoas admitam errar, onde as pessoas aprendam com que elas erram, dentro de um ambiente escolar que é quase impossível, né? Assim, como é que eu vou errar? Eu estou aqui para ensinar, né? E isso traz para a gente uma mudança do ensino para a aprendizagem. E a gente olhar para a gente com muito carinho e pensar assim, o que a gente também precisa aprender. Porque foi isso que eu fui fazendo comigo nesse processo. Eu fui falando assim, caramba, o que eu, Andresa, preciso aprender, né? Então, a ideia dessa tradução aqui, do que é inovação, que a gente pensa, compra iPad, bota projetor na sala, tá todo mundo inovador aqui nessa escola. Preciso dizer para vocês que é mais complexo do que isso. Que não basta comprar o iPad e botar projetor. A gente tem que pensar em tudo isso aí. Reconhecimento, por isso o feedback é fundamental. As pessoas que trabalham com inovação, elas precisam de reconhecimento. É do humano inovador. Você precisa falar assim para ele, poxa, cara, eu sabia que você tinha que fazer isso, e você fez isso e foi muito maneiro, e funcionou, e deu super certo, ou, pô, tô aqui junto, vou fazer junto com você, ou, acertou até que ponto, como é que a gente melhora, eu só aprendo se eu consigo obedecer esse caminhar aí de me sentir possível de dar ruim a história. Quebra de crenças limitantes, aí tem muito dessa história do coach aí, né? E aí foi muito legal, vou fazer um parêntese aqui, que eu trabalhava muito essa história de crença no coach, né? E depois, quando eu fui estudar cultura organizacional, eu aprendi uma coisa muito legal, que não tem nada a ver com esse desenho, não, gente, mas eu faço isso, o Bruno tinha dito que 10 minutos, então eu tenho tempo de fazer. Quando eu fui estudar cultura, eu entendi o seguinte, cultura organizacional, ela é composta por 3 pontos. Um ponto são os artefatos. O artefato é o que você vê acontecer na escola. Então, a rotina da escola, ela acontece aos olhos ali, e aquilo é a cultura da escola se expressando. A maneira como o porteiro recebe, como o pai vem até a secretaria, isso tudo é cultura daquela escola. Depois ela tem valores, que é mais embaixo, um desenho um iceberg, né? E nessa parte dos valores, são esses valores que sustentam as práticas, que sustentam os artefatos. E mais embaixo, que é o último ponto do iceberg, que a gente não enxerga, tem as crenças. As crenças dessa cultura. Então, às vezes, mudar o artefato, botar o iPad, não vai resolver. Porque você não mexeu na crença. Então, quando eu comecei, entendi essa brincadeira toda que eu estou apresentando para vocês, fui para a cultura, eu entendi o quanto a crença da cultura ela é fundamental também. Então, quando você fala de cultura organizacional, quebra de crenças é muito importante. E manutenção de crenças também. Não é essa crença e esse valor, eles são muito importantes e a gente não quer abrir mão deles. Então, quais são os artefatos que fazem sentido? Não, essa crença não tem mais nada a ver, eu quero jogar ela fora. Então, bora mudar, quebrar a crença e mudar o artefato. Porque senão o professor não vai usar o iPad. Não adianta, ele não vai fazer ensino híbrido na sala. Se você tiver crenças e valores ali que não permitam que isso aconteça, um valor, eu sou o professor e eu sei.
Não adianta você dar o iPad na mão do cara, não vai mudar a prática de sala de aula dele, porque tem crenças ali de que ele é o professor e que ele sabe, que não permitem que seja mudado o artefato. Faz sentido o que eu estou trazendo para vocês, gente? As carinhas que estão abertas aí, assim, chega até vocês isso? Assim, é muito para a gente pensar que onde a gente bota nosso dinheiro, tá? Vamos brincar assim, porque eu gosto de falar isso também, né? Onde eu boto meu dinheiro? É para comprar iPad? Às vezes não. Às vezes não. Porque a crença ela está tão forte que não adianta você comprar iPad. Então, o que eu preciso fazer? Aí é planejamento estratégico, né? Potencialização de talentos. A gente precisa formar as pessoas, começando pela gente, gestor, começando pela gente, liderança, começando pelas nossas coordenações, pelos nossos diretores de escola, pelos nossos orientadores educacionais. Como é que a gente forma esse time de alta performance aí, potencializando talento, acelerando pessoas. E aí, isso aqui é muito legal. A pessoa da inovação, ela tem que ter um perfil político e negociador. Às vezes, na mentoria, a mentoria toda passa a gente trabalhando negociação. Faz muito sentido isso que você quer fazer, mas você vai chegar lá e vai falar desse jeito? Se você falar desse jeito, você vai conseguir o que você quer? Então, como é que você negocia isso para você poder chegar na sua meta? Quais são os riscos que você tem? Então, como é que a gente que está nesse contexto de inovação, a gente precisa ser político e negociador com a família, com o estudante, com a nossa equipe que trabalha com a gente. Então, a gente para pensar isso. Então, o convite é muito esse, assim. Esse desenho aí, ele foi muito para traduzir alguns anos de estudo aí, que a gente queria trazer lá para o contexto do Elvira na época, mas que eu uso em várias escolas. Aonde eu tenho que mexer quando eu falo de inovar? E esse aspecto aí, pessoas, ele move tudo isso, tá, gente? Se a gente olhar o primeiro ponto lá, que é o propósito pessoal e o propósito da organização, a gente entende que inovação é gente. Para resumir todo o desenho. Inovação é gente. E aí, como é que a gente olha para tudo isso, entendendo esse contexto? É isso, Bruno. E agora, para a gente voltar, eu quero chamar a pessoa que para mim é uma inspiração, mas não só para mim, para a Elete também, mas eu amo muito ela, eu admiro muito ela, a nossa super doutora em educação, doutora em muitas coisas da vida também, porque é uma pessoa incrível, mas de verdade, acho que na Elete a gente considera ela a nossa referência, a nossa inspiração, ela nos ajudou a construção da nossa metodologia teórica, ela ajuda a nos embasar teoricamente em muitas das coisas que a gente cria. Dona Alciele. Alciele, eu também quero que você se apresente e eu também quero saber o seu filme que você diria para um extraterrestre que aparecesse aqui e deseja conhecer um pouquinho da humanidade, que filme que você diria para ele? A minha sorte, meu querido Bruno Piubelli, é que você perguntou isso para Andresa Morelli, inevitavelmente, acho que todos e todas nessa sala pensaram em qual seria seu filme, né? O meu filme é um filme dos anos 80, acho, que se chama Retratos da Vida. É um filme que eu aluguei em VHS, então eram 2 fitas de VHS, mas ele já tem no digital, já vi. E ele é lindo, porque ele se passa na Segunda Guerra Mundial a partir da história de vida de pessoas no continente europeu e nos Estados Unidos. Então, ao contar um episódio histórico, ele conta a vida das pessoas, e tem uma cena linda que toca Bolero de Ravel, e aquele bailarino famosíssimo, que eu acabei de esquecer o nome, dança lindamente Bolero de Ravel. Então, ele é um filme que une muitas artes, eu acho que ele contaria um pouco sobre nós, viu? Muito bom. Eu já marquei aqui para que eu leia, para que eu veja o filme. Retratos da Vida, procura aí que ele é lindo. Vou compartilhar aqui minha tela para me apresentar na sequência, já que você pediu, tá bom? Tá ok. Bom, gente, eu gosto de me apresentar com imagens, e as imagens que me apresentam são essas daqui. São essas pessoas. Eu acho que, além da gentileza do Bruno, de dizer o quanto eu e Elect temos tudo a ver, eu também tenho muito a ver com essas pessoas que estão aí, nomes, fotos e lugares, né? E penso que isso tem muito a ver com o nosso dia de hoje,
em que, depois do desafio da segunda rodada do World Café, eu acho que vocês já poderiam me ajudar, se eu tivesse conhecido todos vocês antes, a responder a pergunta da minha tese, que foi essa. Qual a relação entre inovação e movimento identitário dos gestores desses processos, né? Aqui a maioria de vocês são gestores ou são pessoas próximas à gestão e que atuam junto à gestão escolar. Então, todos nós aqui dessa sala estamos em gestão nesse momento, entendendo que gestão não é só o cargo que a gente ocupa, mas a experiência que a gente vive. E vejo que vocês, de alguma forma, todos estão vivendo gestão. Mas como eu não conhecia todos vocês quando eu fiz a tese, eu escolhi 4 sujeitos e uma dessas pessoas eu tenho a honra de estar aqui nessa sala, que é a Andresa Morelli. A Andresa foi sujeito dessa pesquisa, e sendo sujeito dessa pesquisa, olhando para a trajetória da Andresa, eu fiz como no filme que eu contei para o Bruno, partindo da história de vida de 4 pessoas, como que a gente pode tirar ensinamentos para responder questões tão complexas como essa, né? E essas questões estão colocadas porque nesse nosso país incrível, sensacional, lindo demais, e toda vez que eu esqueço como ele é bonito, eu sintonizo um canal da TV a cabo, que chama, não faço propaganda para eles, hein? Chama Off. E é um canal só de esportes radicais, em lugares lindíssimos, com gente lindíssima. Então, toda vez que eu esqueço que o mundo é bonito, e já que eu não posso andar por aí por conta do vírus como eu adorava, eu estou assistindo Off. E aí eu vejo a potência humana e a riqueza da diversidade natural desse país. E essa minha pergunta de tese, ela trafegava também por esse país, porque cada um desses pontinhos vermelhos é uma escola inovadora desse país. Quando, em 2015, o MEC perguntou o que era uma escola inovadora e criativa e definiu 5 critérios, que são esses que estão aqui em cima no mapa, uma escola inovadora tem que ser inovadora em gestão, em currículo, em ambiente, metodologia e em intersetorialidade, ou seja, ela não pode fazer nenhum dos 4 anteriores sozinha. O MEC percebeu e localizou mais de 700 iniciativas inovadoras. Dessas 700 iniciativas, eu mapeei quantas eram escolas e coloquei na minha tese. E de quantas escolas eu foquei em São Paulo, e centralizei este quadro com 34 escolas inovadoras só na capital paulista. E aí eu pensei, se a gente tem 34 lugares onde tem gente produzindo coisas criativas, inovadoras, com reconhecimento do MEC, do tempo em que tínhamos MEC, né, gente? Por que a gente não está aprendendo com esses lugares? Por que a gente não vai lá conhecer? Então, convido vocês para depois acessarem, eu mando os mapas para vocês, vocês pegam o endereço e vão lá conhecer. Mas uma dessas escolas é a escola da Rebeca, que está aqui, é a escola do João, que está aqui, que é o Elvira Brandão. E onde a Andresa esteve na direção e eu pesquisei a trajetória dela. Mas eu não pesquisei só o Elvira, eu pesquisei também o CIEJA Campo Limpo e a IMF Presidente Campos Salles, entendendo que mais de 90% dos estudantes do Brasil estão em escolas públicas. E aí, como a gente está aqui em maioria de escolas particulares, a outra pergunta que eu me fiz é: por que a gente tem escolas inovadoras públicas e privadas quase na mesma quantidade e a gente, como nação, tem tantos problemas na educação pública? Por que escolas públicas não aprendem com escolas públicas inovadoras, escolas privadas não aprendem com escolas privadas inovadoras? Porque na proporção é quase 50-50. Está lá na tese também. E olhando para tudo isso, eu comecei a conversar com um monte de gente, como vocês viram ali embaixo do meu slide de apresentação, tem um monte de instituição, mas hoje, se eu fosse colocar os logos, eu teria que pôr o logo da EAC, eu teria que colocar o logo do Pollux, eu teria que colocar o logo de um monte de escola que está aqui. Porque, na verdade, eu acredito no que a Elect está acreditando. Existe um software que é sensacional para a gente entender a humanidade, e esse software é humano. Esse software roda em todas as plataformas. Só esse software funciona em todos os sistemas operacionais. E só esse software tem condição de bugar e resolver o próprio bug, como eu espero que a gente resolva, e não sejamos extintos pelas mazelas que nós criamos no planeta nos últimos séculos. Né? Porque a gente está alguns séculos detonando o planeta em que a gente vive.
E para a gente sair desse perfil predatório e chegar onde a gente quer chegar, que é a inovação educativa, que visa uma inovação como sociedade, eu acredito em 2 princípios. Um deles não é meu, é do professor Braz Nogueira, que acredita que tudo passa pela educação, e o Braz foi meu sujeito de pesquisa lá em Heliópolis, e a outra derivação é minha. Se tudo passa pela educação, em educação tudo passa pela gestão. E eu comprovei isso na tese. Então, se todos vocês ou são gestores de cargo ou de alma, porque influenciam a gestão das escolas de vocês, se a gente revertesse a onda, se fosse possível pegar uma onda lá do canal off, virar de cabeça para baixo, teria vocês impulsionando essa onda ao contrário, para que a gente conseguisse virar essa parada, mudar a educação das pessoas, criar pessoas menos egoístas, mais colaborativas e reverter essas mazelas que nós estamos fazendo ao planeta. E tudo isso que a gente está aqui, tudo que a gente vai fazer hoje é por isso, que nós seremos extintos se nós não mudarmos a forma como a gente se relaciona uns com os outros e com o planeta. Pensando nisso, eu precisava de uma inspiração teórica, alguém que me ajudasse a entender essa parada e pensar em o que eu ia propor, né, para esses gestores dessas escolas. E tem uma pessoa que pode nos ajudar nisso enormemente, que está vivo, gente, é o Edgar Morin. E a pandemia precisa acabar, porque eu preciso voltar à França, preciso bater na porta do Morin e falar, ainda bem que eu tenho você. Porque nos livros que eu li do Morin, que tem mais de 100 anos, que é antropólogo, sociólogo e filósofo ao mesmo tempo, o que eu pude depreender é que a maior certeza que nos foi dada e que é indestrutível é a incerteza. Isso é muito maior do que o mundo VUCA, porque o mundo VUCA ele caiu na nossa cabeça desde que a gente começou na pandemia, todo mundo entendeu de vez o que é esse acrônimo que todo mundo usa, né? Agora, quando eu entendo que eu não posso destruir a incerteza, gente, você para de brigar com ela. Então, eu não sei quando eu vou tirar férias, eu não sei quando eu vou ver o Bruno de novo, e olha como o Bruno me faz falta com esses cachinhos lindos. Eu não sei quando que eu vou tomar vinho com a Andresa. Eu não sei. E a gente na escola também está assim, vocês não sabem um monte de coisa. Só que a gente continua lutando na escola para saber. A gente continua tentando controlar a incerteza dentro da escola. E o que eu estou dizendo para vocês, não sou eu, a Morin, que tem mais de 100 anos, é antropólogo, filósofo e sociólogo, a incerteza é indestrutível. Então parem de brigar com ela. E se vocês pararem de brigar com a incerteza, vocês vão ver que vocês têm bastante ocupação. Para vocês inovarem, além de entender aquele ecossistema que a Andresa Morelli habita desde 2016, quando eu a reconheci, né, Andresa? Porque eu já conhecia de uma jornada anterior, mas eu a reconheci em uma reunião em que ela apareceu na minha frente. Você precisa ir na minha escola. Eu falei, eu vou, eu já estava querendo ir, inclusive. E desde que eu reconheci a Andresa, ela estava lá mergulhada naqueles biomas e biosferas que ela mostrou para vocês. Eu tinha, de lá para cá, um desenho que corrobora com o desenho da Andresa, que é esse que está aqui na tela, e que tem muito a ver com o Morin. A gente tem 3 desafios como humanidade. Piubelli, vai me dando os tempos aí, please. Esses desafios são: os saberes não vão parar mais de se expandir. Esquece que você não vai saber tudo. Então, se você é um ser controlador que tenta estudar tudo o que os seus professores sabem, tudo o que os seus coordenadores sabem, tudo o que os pais de alunos sabem, se tem alguém que te fala uma palavra que você não sabe o que é, ao invés de perguntar, nossa, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Você fica e anota desesperado, quando chega à noite, 11 horas da noite, você vai lá ler, porque você precisa saber aquilo. Você está fazendo o papel de tonto. Você não vai saber mais tudo, é impossível. Porque os saberes não param de crescer. Mas também você tem que tomar cuidado para não se tornar neurologista de dedo do pé. O que é isso? A especialização está tão grande que quando a gente sente dor no dedo do pé, a gente vai em 5 médicos. Um ortopedista que fala, não é osso, é parte mole, vai no neuro. Aí você vai no neuro, ele fala, não, eu sou especializado em cérebro. Vai no neuro especializado em ligamentos. Aí você vai no neuro especializado em ligamento, ele te manda para um quiropraxista especializado em dor. E você fica com o teu dedo doendo o tempo todo. E na escola está mais ou menos isso. Que o menino fala, eu não entendo nada da aula de matemática. Você já falou com a coordenadora?
Ah, eu não sei, professora. Não, fala com ela. Não, você vai falar com o professor do plantão de dúvidas, aí fala com não sei quem, chama o pai para uma entrevista, e ninguém cuida do fato de o menino não estar aprendendo. Então, essa hiperespecialização é um desafio, porque na escola a gente tem que continuar a ter visão global ou visão sistêmica, como a Andresa trouxe no diagrama dela. Senão, a gente fragmenta esse global e a gente não tem visão de como está a escola, ou a gente dilui o essencial. O menino não está aprendendo matemática e ninguém cuida disso, porque todo mundo tem visão global. Então, tem dois problemas nessa expansão descontrolada do saber. A gente precisa manter a visão global, mas a gente não pode deixar o essencial diluir. E por isso que a gente começou conversando sobre identidade. Se a sua escola acolhe, e esse é o seu diferencial, por que tem gente se sentindo desacolhido? Se a sua escola tem escuta ativa, por que tem uma mãe esperando você há 3 semanas para conversar sobre uma coisa que é importante para ela? E cuidado, para você não sair daqui achando que você vai fazer tudo, porque, como eu te disse, gestores têm que ter visão global. Quem é que pode te ajudar? Não bastasse esse desafio, a gente tem o desafio da complexidade. Qual é o grande problema da complexidade? As partes constituem o todo, mas o todo não é a soma das partes. Do mesmo jeito que um aluno bom não é aquele que tira nota boa em tudo, ou seja, aquele que completa todas as disciplinas e tem um 10, vocês também, como gestores, não adianta você falar finanças está ok, isso está ok, ficar no checklist, conferindo todas as coisas que você tem que fazer para ser um super gestor. Isso não funciona assim. E se não funciona assim, tem muito a ver com a dimensão cultural que a Andresa também trouxe. A gente tem uma cultura de humanidade dissociada de uma cultura científica. Eu estou lendo um livro, até dividi com a Andresa, depois posso contar para vocês também, de um cara que é educador, filósofo e economista. E fazia tempo que eu não encontrava alguém que didatizasse alguns pensamentos do Morin e trouxesse outras questões que o Morin não pensou ainda, uma vez que ele é brasileiro, como o que eu tenho lido do Marcos Arruda. Ele é um cara que entendeu que humanidades e ciência têm que andar juntos. Então, por exemplo, tenho conversado com a Cristiane lá na escola dela de a gente fazer um itinerário integrado de ciências da natureza com ciências humanas, porque os alunos delas eles são muito global. Eles não são de hiperespecialização. Para eles não vai funcionar empreendedorismo, por exemplo. Para outras escolas funciona. Então, o que a complexidade é? Ela é um desafio? É, mas ela é a possibilidade de você religar conhecimentos. Você precisa ouvir muito, conversar muito, observar muito. E eu cheguei no Elvira Brandão e a Andresa falou para mim, eu falei, o que você quer que eu faça? Ela, nada, só observa. Eu falei, que mulher estranha. Ela vai me pagar para eu ficar aqui só observando? Como é que vai ser isso? Eu não sabia nem o que eu tinha que observar no começo. E aí, 3 meses observando o Elvira, eu comecei a entender a potência que emergia dali e o que eu tinha que fazer com aquilo. E comecei a localizar a ação da Andresa como tradutora do processo, como alguém que, como líder, como gestora, fazia com que todas as pessoas se alinhassem em favor de um mesmo propósito. Qual é o seu propósito? A Rebeca, como arte educadora, qual é o propósito dela numa gestão? O Josi, no ensino médio, qual é o propósito dele numa gestão? A Sônia, que estava conosco e que trabalha na UMOS, qual é o propósito dela dentro da gestão? Qual é o propósito de cada um de vocês? Como é que eu alinho esse propósito? Se viver as incertezas da complexidade provocam insegurança, e a gente já entendeu do Morin, ou está tentando entender, tem gente que não vai nem dormir hoje, que a incerteza é indestrutível, essa escola que foi projetada como uma organização de controle não tem como controlar as incertezas. Então, esquece controle. Esquece. Nenhum planejamento estratégico vai permitir que você zere as variáveis, mas vocês têm que continuar fazendo planejamento estratégico, pelo amor de Deus. Porque se você não souber nem onde estão as suas maiores incertezas, para onde você caminha, né? E se eu continuar assim, eu preciso entender que se eu tenho um humanware, esse humano sofre.
E pessoas passam por uma curva da mudança quando elas estão pensando sobre os seus processos de inovação. E eu vou deixar o link, os meninos podem até colocar aí no chat para quem quiser já levar para a escola, no blog da Elect está cheio de textos bem escritos, e um deles que eu recomendo é o da curva da mudança. Esse é um ponto que eu identifiquei quando eu aprendi isso com a Andresa, lá no Elvira, eu falei, putz, isso daí explica muito do que eu estudo na teoria. Porque, em teoria, a gente isola as variáveis, cria cenários e percebe que diferentes sujeitos em situações análogas conseguem diferentes resultados, mas eu não entendia por quê. Porque o erro não é de software, não é de hardware, é humano. As pessoas passam por estados de negação, raiva e barganha até elas aceitarem a mudança, até elas aceitarem a incerteza, até elas aceitarem seus desafios. E o ponto em que elas se tornam colaborativas e começam a explorar as possibilidades e começam a se integrar no propósito, demora diferentes curvas de pessoa para pessoa. E, de novo, a importância do tradutor nesse processo, a importância de cada um de vocês, e a importância de não estar sozinho, porque uma outra coisa que eu descobri nas 3 escolas que eu pesquisei na tese é que em todas elas aconteciam traduções simultâneas. O tradutor teve a inteligência de montar um núcleo da rede, e por esse núcleo da rede ir criando as inovações. E qual é meu ponto de encontro com a Elect? Na Elect, eu aprendi com o Bruno, com a Lê, com o Sami, né, que são os fundadores, e depois com tantos outros educadores e facilitadores, como a Fernanda, o Piubelli, que tudo precisa partir de uma aprendizagem autônoma, ativa e experiencial. E quando o Piubelli conta que eu ajudei na referenciação, é porque o Piaget já estava ali. A aprendizagem a partir, né, de mediação de conflitos, segundo a Thelma Vinha, que segue o Piaget, já estava ali. O desenvolvimento da moralidade autônoma do Paulo Freire já estava ali. A experiência do Larossa já estava ali. A visão do Donald Schoen de que eu preciso cuidar da experiência para ter aprendizagem ativa já estava ali. Então, facilitar a aprendizagem requer um contexto. Esse contexto, a Elect defende a ideia de metodologia de projetos. Então, está lá o Dewey, está lá o Perrenu e continua lá o Larossa. E quando a Elect forma um currículo que é de fato integral, como a BNCC propõe, que tem tudo a ver com o César Coll e com a ideia do Freire de aprendizagem dialógica, isso tem que se dar em homologia de processos. A formação dos educadores também precisa ser uma formação de facilitadores. Então, tem uma mudança de chave na forma de avaliar, na forma de pensar o tempo de aula. E, por exemplo, o Zabala se soma ao que o Donald Schoen vem trabalhando. E quando eu fecho isso com a experiência que o Bruno, o Ale e o Sami trouxeram de outros contextos que não educacional, eu começo a unir neurociência, comunicação não violenta, e esse ciclo se fecha. Então, hoje, quando eu olho para a metodologia da Elect, gente, eu vejo correspondência entre aquilo que eu estudei na tese, que é como eu crio um cenário de inovação educativa, como é que eu aciono essa figura do tradutor, que vai mediar todo mundo para o mesmo propósito, reconhecendo os desafios do presente que estão lá em Mohan, mas sem querer controlá-los, entendendo que ele tem que usar da complexidade para ligar tudo. A Elect mostra um como. Como que eu faço isso? Quais são os passos envolvidos? Que metodologia eu posso adotar? Então, esses 2 diagramas, para mim, ao CL, como educadora e considerando a minha experiência até aqui, eles se unem lindamente. Eu falo para o Bruno que trabalhar com ele, pensar a educação com ele, é uma coisa que faz bem para ele, para a empresa dele, mas faz bem para mim também, né? Porque tem muito a ver com as minhas crenças de vida, que eu preciso continuar encontrando, fora do canal off, gente que tem essa potência no olhar, e no pensamento, e na vontade, e na mobilização de pessoas. Então, nesse meu tempo aqui com vocês, eu tentei unir um pouquinho isso, né? Como é que esse mundo da inovação se liga com essa metodologia que a Elect traz, e sigo aí nessa caminhada com esses meninos bonitos, que também é bem desagradável trabalhar com gente linda assim, né? Eu sofro muito. Até mais.
Muito obrigado, Alci. Eu, cada dia que escuto, eu fico mais apaixonado ainda. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. E falando em pessoas bonitas, né? A gente vai agora para o nosso muso da educação, que a gente escolheu uma foto dele super sexy, com a boca meio aberta, maravilhosa, mas é o CEO da Elect. Olha, eu perdendo meu emprego amanhã. Está entre amigos já. O CEO da Elect, autor da metodologia dos 8 pilares. Eu acho que é a pessoa que eu nunca vi na minha vida, que é mais meu amigo e que eu mais gosto no mundo, porque é uma curiosidade, eu trabalho com o Bruno há 6 meses, eu nunca vi ele pessoalmente, e tenho um carinho, um amor, e toda a minha semana começa e termina com reunião com ele, então é essa pessoa que vai falar para vocês agora. Muito obrigado, Bobs. Se o objetivo era me fazer começar encabulado, objetivo alcançado, já estou vermelho, um pimentão aqui. Tá valendo, tá valendo. Mas é isso, gente. Respirando, pegando um ar aqui enquanto compartilho a minha tela. Eu vou tentar assentar assim, um pouquinho do que eu fui escutando e trazer para vocês de que maneira que a gente compôs a Jornada Ser. Assim. A Jornada Ser, ela é hoje a solução de educação socioemocional da Elect e que eu acho que contém um pouco de todas essas falas que a gente foi vivenciando no dia de hoje. E eu queria trazer um pouco desse como mais detalhado, né, da maneira como a Alci brilhantemente coloca, e trazer uma curiosidade antes. Assim, a Alci, ela participou da nossa formação de facilitadores em 2017 ou 2018, não tenho certeza. E quando a gente foi buscar esse texto lindo de fundamentação teórica, que quem quiser depois é só falar com a gente que a gente envia para vocês, a gente entendeu que precisava ser a Alciele que fosse escrever, que é alguém capaz de ser essa tradutora assim e compor junto comigo e com a Lê esse texto, que eu acho que está super legal também de todo mundo se apropriar. Então a gente começa com uma pergunta, porque a Jornada Ser é sobre pergunta, e mais do que sobre resposta, ela é sobre a gente se perguntar, entendendo como que cada uma das escolas está preparada para ser, numa era em que ser vai se tornando mais importante do que ter. E aí, quando a gente traz a Jornada Ser dentro das escolas, a gente traz a partir, primeiro, de uma lógica de contexto, né? E eu quero trazer aqui 3 perspectivas diferentes. Uma primeira é que o mundo, vou até trazer com lógica de mercado, já entendeu que a educação socioemocional é mais do que necessário. Quando a gente pensa numa perspectiva do Fórum Econômico Mundial, ele lista quais são as principais habilidades para que a gente desenvolva hoje na gente. Então, nesse slide, está uma excelente justificativa para que a gente pegue essa onda socioemocional e cative a nossa comunidade. O mundo está pedindo socioemocional. E uma das lentes que a gente pode ver isso, a Elect tem hoje um braço corporativo, a gente atende empresas como Google, Nubank, Bayer, e todas essas empresas não pedem formação cognitiva, pedem formação socioemocional. O Daniel Goleman, já há muito tempo atrás, na década de 90, dizia que o sucesso da vida, 80% do sucesso da vida está relacionado hoje à inteligência emocional. Eu, particularmente, não sei o que é o sucesso na vida ainda, algum dia talvez eu descubra, mas ele diz que 80% está ligado ao nosso desenvolvimento socioemocional. O Fórum Econômico Mundial traz que 65% das crianças que têm 9 anos hoje não sabem, não existe ainda essa profissão que eles vão trabalhar, e hoje, realidade do presente, 9 a cada 10 profissionais contratados pelo perfil técnico são contratados pelo perfil técnico, mas demitidos pelo perfil comportamental. Quando a gente olha para isso, para mim, é uma excelente justificativa, é um excelente ponto de partida. O Eduardo estava falando sobre comunicação e o Gladstone também, para a gente conseguir se comunicar com as famílias. Mostrar que o mundo, para além do mundo da educação, está pedindo que a gente desenvolva determinadas competências que são diferentes das que a gente desenvolvia antes. Mas eu entendo que não é por isso que a gente está aqui hoje, nesse evento. A gente está aqui porque está difícil. A gente sabe hoje que o suicídio passou o homicídio como a causa de morte violenta que mais mata no mundo. A gente tem quadro de depressão e ansiedade crescendo no mundo como um todo. A gente vive hoje em um país
que é o segundo país com mais casos de depressão. A gente tem a solidão, que mata tanto quanto o cigarro, e a gente tem uma série de violências que estão sendo cotidianamente expostas na nossa frente, assim. E aí, quando a gente está num evento de educação, acho que a gente é obrigado, assim, a se questionar e pensar que a gente precisa desenvolver competências socioemocionais, porque elas são, no final das contas, a essência do que a gente sempre quis desenvolver como educação, né? Se a gente parar e pensar e eu perguntar para vocês qual que era o propósito de vocês quando vocês escolheram a educação, muito provavelmente era o propósito de criar um mundo que faça mais sentido, que seja mais prazeroso, justo, enfim, que conecte as pessoas com elas mesmas e com os outros. Então, aqui é uma grande oportunidade da gente se conectar com aquilo que a gente acredita que é a essência da educação. E do ponto de vista pedagógico, acadêmico, do contexto nas escolas, está mais também do que provado que o desenvolvimento das competências socioemocionais impacta na escola como um todo. Desde o impacto cognitivo acadêmico até o impacto no senso de pertencimento, na inovação, enfim, o desenvolvimento socioemocional é a base para que as pessoas consigam estar ali em comunidade desenvolver uma escola que faz sentido. E isso tem todos os efeitos multiplicadores depois. E é por isso que a gente traz a Jornada Ser como uma jornada, não como um material fechado, mas como algo que é composto por formação, por vivência, por itinerário, recurso, enfim, mas que surgiu para que a gente, e quando eu estou falando a gente, eu estou falando escola, educadores, estudantes e famílias, se tornem a melhor versão de si mesmo. E para que isso aconteça, a gente precisa primeiro entender que educação socioemocional é feito por, no mínimo, esses 4 agentes, né? Então, a gente fala que aqui a escola começa a implementar um currículo que é de 0 a 100% editável, personalizado para ela. Os educadores precisam se formar, e aí a Alce traz a ideia de homologia de processos, como que um educador que não tem desenvolvido em si as competências socioemocionais consegue desenvolver isso com os estudantes também. Os estudantes precisam passar por vivências e projetos que façam sentido, que a gente acredite que esses estudantes podem desenvolver coisas reais dentro do ambiente da escola e não um ambiente apenas de simulação. E as famílias precisam participar. Então, a ideia que a gente traz da Jornada Ser é uma solução que constantemente liga esses 4 atores e trazem eles para o centro do desenvolvimento socioemocional. Na prática, as escolas parceiras entram com a gente a partir de um diagnóstico socioemocional, onde a gente entende a identidade dessa escola, toda essa discussão que a gente estava tendo, para perceber quais são o recorte de competências que fazem sentido para aquela escola, quem são os educadores que vão ser o time de socioemocional dessa escola, que vai ser formado pela ELECT, que vai trabalhar junto com a gente, e fazer uma espécie de xerox, de um diagnóstico de onde que essa escola está num mapa de socioemocional e por que ela está nesse lugar. Num segundo momento, os facilitadores selecionados eles vão participar da formação de facilitadores da ELECT, na metodologia dos 8 pilares, que acho que muitos de vocês já conhecem, e também em uma formação específica para a criação de vivências socioemocionais. Porque é a partir disso que começa um processo da ELECT, junto com a escola, de assessoria pedagógica, mas mais do que isso, de cocriação das trilhas. O educador que tem as trilhas da ELECT na mão passa a cocriar esse material para que ele seja 100% personalizado e editável para aquela escola. E quando a gente implementa isso, os estudantes passam a se desenvolverem a partir desses projetos em uma matriz de competências, que é a matriz da Jornada Ser. E aqui a gente tenta resumir assim, o porquê que isso faz sentido. Diferente da maior parte das soluções em socioemocional que existem, a ELECT partiu do educador. A gente entendeu que quando o educador vira uma chavinha, a escola inteira vira junto. Quando o educador está encantado, o estudante se encanta. Isso é um efeito que acontece como se fosse um efeito manada, um efeito dominó que acontece. Então, por isso que precisa ser uma formação profundamente especial em facilitação e baseado nessa metodologia 8 pilares que vem atendendo hoje algumas das principais escolas quando a gente fala dessa referência de inovação. Isso precisa acontecer, essa formação precisa ser assim, porque quando chegar o material dos educadores, que é esse daqui, não sei se vocês veem na minha tela, um fichário super bonitão, quando esse material chegar, o educador recebe e ele tem a oportunidade de criar esse material junto com a gente
de 0 a 100% e dar o tom e dar o perfil da escola para que ele aconteça. A gente coloca aqui que também é para a família e, por último, a gente coloca que é divertido porque é de verdade. Então, os estudantes vivem projetos onde eles ativam as competências socioemocionais que mais fazem sentido para eles. E, portanto, não um material rígido, um material fechado, que propõe uma sequência didática, uma sequência pedagógica não flexível. Cada um dos estudantes, cada uma das turmas e cada uma das escolas tem uma experiência única de desenvolvimento socioemocional. E aqui, por último, é testado e aprovado pelas escolas. Hoje a gente tem alguns indicadores que são bem especiais nesse sentido. Quando a gente começa a implementar a jornada SER, vem junto um kit para os estudantes, que é essa caixinha também bonita, que vocês estão vendo aqui. Olha que bacana. Essa caixinha do 6º ano, por exemplo, com vários recursos pedagógicos que tem. Aqui a produção de um gibi, o dicionário socioemocional, enfim, não vai dar para ficar mostrando tudo. Mas vem o fichário dos educadores, vem atividades para serem feitas com as famílias, esses jogos de mesa socioemocional e, enfim, peças de apoio para a realização dos projetos. Mas o que a gente quer dizer aqui é um material que não é material e que, portanto, é cocriado e é para cada escola de uma maneira. E aí, isso hoje para a gente... tem umas fotinhos aqui, ó, que bonito. Até tinha esquecido que tinha essas fotinhos. Esse aqui é o do material do 6º ano. E a gente também tem umas fotinhos com o fichário dos educadores, que eu não estou conseguindo mudar aqui. Aí, mudou. Quando a gente fala hoje para o Fundamental 2, é um currículo, desde o 6º ano até o 9º ano. Então, fundamental, anos finais, com trilhas de projetos semestrais. As trilhas que são 100% cocriadas para os educadores e pelos educadores, mas projetos que os estudantes vão resolvendo e vão elaborando desde o 6º ano até o 9º, que vão desenvolvendo essas competências socioemocionais. Então, são projetos de impacto socioambiental, são projetos de desenvolvimento pessoal, e no fundamental e no ensino médio, a gente trabalha tanto na perspectiva de projeto de vida, quanto na perspectiva das eletivas, que muita gente traz como eletivas para o currículo, muita gente traz também como itinerários. E aqui a gente escreveu 4 eletivas para o próximo ano, que é o Conhece-te a ti mesmo. Eita, agora o meu negocinho aqui tá louco. Pronto. O Conhece-te a ti mesmo, a educação financeira, jogos e gamificação, e também a arte e a vida, que é sobre autoexpressão. E é dessa maneira que a gente tenta trazer para as escolas parceiras uma ideia de um socioemocional que não seja rígido, que não seja engessado, mas que respeite a identidade de cada escola e que entenda que o educador, na verdade, é quem é a chave dessa transformação, e é a partir do educador e das lideranças que a gente vai fazer isso acontecer.